Olá, esta é a capacitação Rateio a Pagar, custo do contrato de carreteiro versus receita. Hoje vamos falar sobre contexto geral, contrato de carreteiro frota própria, componente de frete, contrato de cliente, contrato de fornecedor, viagem de transferência, contrato de carreteiro, viagem de entrega, consulta histórico rateio a pagar por documento. Contexto geral. Rateio a pagar. Foi implementado a apuração da rentabilidade dos contratos de carreteiros gerados para as viagens, realizando o rateio do frete a pagar entre os documentos da viagem, permitindo ao transportador identificar se a alocação de um documento em uma determinada viagem é rentável ou não. Rentabilidade contrato de carreteiro, custo versus receita. Para a identificação da rentabilidade entre os contratos de carreteiros e a receita dos documentos, será necessário identificar a receita dos documentos na viagem. Apuração da receita da viagem. A apuração do valor da receita da viagem é baseado na somatória do valor da receita dos componentes dos documentos da viagem, por meio da tabela Composição de Frete, DT8. Campo, valor do componente, sem impostos, cujos componentes de frete estejam configurados com o campo receita igual a 1, sim, conforme exemplo. Documento 01, série UNE, valor total de R$ 350. Este documento está composto de 3 componentes de frete, sendo 01 frete e peso, 02 valor mercadoria, 03 pedágio. A apuração deste documento será baseada apenas nos componentes que estão marcados com a opção receita igual a 5. Neste caso, a apuração será baseada no valor de R$ 300 e não no valor total do documento de 350. O componente pedágio não entra na somatória, pois foi configurado que não é um componente do tipo receita, conforme tabela explicativa. A apuração do custo da viagem. A apuração do valor do frete a pagar é realizada por meio do campo frete, DTY Valfre. Quando da existência de pedágio, DTY Valpdg, no contrato, este valor é somado no custo da viagem. Assim, temos o custo da viagem apurado com a somatória dos campos frete mais pedágio. Com a apuração do custo do documento na viagem, foi disponibilizada uma nova tabela histórico do custo do documento, DJC. Uma vez apurado o percentual de ocupação do documento na viagem e o valor do custo do documento, estas informações são gravadas na nova tabela. Regra para determinar o percentual de ocupação do documento na viagem. Percentual de ocupação do documento da viagem é igual a receita do documento dividido pela receita total da viagem. Exemplo, R$ 100 de receita do documento dividido por R$ 1.000 de receita total da viagem é igual a 0,10. O percentual de ocupação deste documento é de 0,10 do total da viagem. Regra para determinar o valor do custo do documento na viagem. Custo do documento é igual ao custo da viagem vezes o percentual de ocupação do documento na viagem. Exemplo, 500 vezes 0,10 é igual a 50. O custo do documento na viagem será de R$ 50. Exemplo de uso. Em uma viagem de transferência, número da viagem 10, valor do custo da viagem R$ 1.000. A viagem de transferência 10 está composta pelos documentos 1. Valor de receita R$ 1.000, custo da viagem R$ 250. Documento 2, valor de receita R$ 2.000, custo na viagem R$ 500. Documento 3, valor de receita R$ 1.000, custo na viagem R$ 250. Um total de receita de R$ 4.000 e um custo na viagem de R$ 1.000. Após a realização do cálculo do custo do documento na viagem,
será gravado na tabela Histórico Custo Documento os valores do custo por cada um dos documentos. Assim, quando este documento participar de uma nova viagem, este registro servirá como base para complementar o custo do documento na próxima viagem. Exemplo de uso na viagem de entrega. Viagem número 20, valor do custo da viagem R$1.000. Como podemos observar no exemplo, o documento 1 teve uma receita de R$1.000 e um custo final até sua entrega de R$583, tendo um custo de 58% sobre a receita, ou seja, este documento teria uma rentabilidade de apenas 42%. Obrigado. Esta foi a introdução do treinamento Rateio a Pagar. Acompanhe os próximos vídeos.